Buda existente nas 10 direções. São todos os pontos cardeais, mais a parte de cima e a de baixo. Tridimensional. 10 direções: norte, sul, leste, oeste. Os 4 pontos cardeais intermediários, o zenite e o nadir. O que é Nyorais? Pré-Budas. Por que eu me dedico aos Nyorais? Aos Budas. Qual é o significado do brilho da flor de lótus? Flor de lótus é o nosso brilho no meio do pântano. É a analogia com, por mais que pareçamos feios, sempre há luz e beleza. É assim que nasce a flor de lótus, porque ela nasce no lodo e é linda, e retrata que todos nós temos o potencial de iluminação. Próprio desenvolvimento, a responsabilidade do nosso desenvolvimento é através da nossa conduta, da prática, postura. Eu que tenho que mudar e não os outros. Tudo é causa e efeito. Então, se eu percebo um efeito, eu tenho que encontrar a causa. E a luz radiante? Luz que brilha. Símbolo da fama. Luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo, grande sabedoria transcendental, o esplendor do ensinamento, o esplendor universal. Rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre flor de lótus, ornada por 7 tesouros? Sim, multifaces do Buda. 7 tesouros, a multifaces do Buda. Quem são os 7 tesouros? Esta é a torre do tesouro, ornamentado com os 7 tipos de joias. Ouvir o verdadeiro ensino, acreditar no verdadeiro ensino, manter o preceito, atingir paz mental, praticar assiduamente, devotar-se altruisticamente e buscar sempre o autoaperfeiçoamento. O que significa símbolo do tesouro, que se chama Gohonzon? É o Nan Myoho Renge Kyo. Quem é Nichiren? É um monge precursor da Namu Myoho Renge Kyo, um dos Budas. Quem são os Bosatsu? Pré-Budas. Os que estão buscando o caminho da iluminação, como nós. Quais são os significados profundos? Aqueles que existem, mas não percebemos. Podem estar em nós, no universo, etc. E quem são os seres celestiais? Todos os seres do bem, espíritos de luz. O que representam os 10 estados de vida? Intenso sofrimento e desespero, o inferno. Desejos insaciáveis, fome. Egoísmo e estupidez, animalidade. Arrogância e beligerância, ira. Calma provisória, tranquilidade. Alegria intensa provisória, êxtase. Autoaperfeiçoamento, erudição. Despertar para verdades parciais da natureza e humanidade, absorção. Altruísmo, bodhisattva. Indestrutível estado de felicidade com base na compaixão e sabedoria, estado de Buda. Vamos falar agora do altar? O altar que cada membro tem em sua casa tem um enorme significado na prática. É nele que fazemos nossas orações e oferendas.
ele tem algumas peculiaridades. Então, vamos explicar o que significa cada item que temos no local onde é feita a recitação diária do Sutra, que leva em torno de 30 a 40 minutos. Ao sentarmos com a mente calma, colocar nossas mãos juntas em gachô e reverenciar, expressar nossa reverência, somos capazes de refletir e praticar os ensinamentos de Buda em nossas vidas diárias. Realizar essa prática traz paz mental. Honrar antepassados é retribuir nosso sentido de gratidão por termos recebido deles a nossa vida. Isso também serve para que possamos sentir intensamente que herdamos não só nossas vidas individuais, mas a vida de todas as coisas. O símbolo familiar, a torre, que se chama Sokai-myo. A palavra Sokai-myo pode ser dividida em duas partes principais. So significa tudo ou abrangente. Kai-myo refere-se ao nome dado à pessoa falecida, com o desejo que ela alcance um estado onde as dores terrenas sejam eliminadas e seus anseios sejam alcançados. Então, o Sokai-myo da Heiukai atribuiu igualdade de respeito ao eixo familiar do casal, portanto, abrange todos os ancestrais diretos ou indiretos da família, do esposo e esposa. Ele expressa o mais profundo desejo de que esses antepassados adquiram a aspiração para seguir o caminho em direção à paz e felicidade do mundo espiritual. O Sokai-myo permite conhecer toda a ligação vital da família, uma vez que determinada pessoa é descendente de seus pais, que descenderam de seus avós e assim por diante. E esses se originaram de uma longa linha de antepassados. Então, tem caracteres chineses que compõem o Sokai-myo de cima para baixo. Tei, verdade. Sei, nascimento e vida. In, casa. Ro, ensinamento. Do, direção, caminho. Ji, compaixão. Zen, bondade e benevolência. Se, dádiva, generosidade. Senzo, ancestrais. Toku, virtude. Ki, despertar, acordar. Bodai, corpo, matéria. Shin, coração, alma. Bom, no altar também tem o incenso. Eles pedem para acender 7. Na prática, então, os membros usam o incenso como sendo um meio de eliminar os maus fluidos e coisas negativas. Muitos definem a utilização do incenso como sendo uma forma de purificação da alma, tanto do meio no qual estamos vivendo quanto no mundo espiritual. Qual o significado da vela no altar? Usam-se 2 velas, cada uma na direção de um lado da família. Pode ser definida como um meio simbólico de levar iluminação aos antepassados. O oferecimento de luz, como sabedoria que dispersa a escuridão provinda da ignorância. A tradição pede que não se assopre nunca a vela, pois seria como apagar a chama da sua própria vida. Então eles apagam com uma pecinha, botam em cima, ou uma colherzinha, que apaga. Água.
No altar, utilizam-se 3 copinhos de água, ou até mais. O que representa? Representa a forma de limpeza e purificação dos empecilhos kármicos da família. E é trocada a água todos os dias. O sal. É colocado um pequeno recipiente com sal no altar, cuja função é reter todas as energias negativas do local e proteger seu altar dos olhares maldosos. O rosário, que eles chamam de juzu, para contar as recitações. Geralmente se utiliza um rosário de 108 peças. Eu tenho o e-book do Japa Numerológico, que é 108 peças, mas é dividido em 5 de 21. Tem um significado numérico para mim aqui, por isso o meu Juzu é o Japa Numerológico. Na prática, considera-se que uma volta do Japa Numerológico equivale a 100 mantras. Os 8 restantes servem para compensar os mantras recitados distraidamente. Flores. Usa-se 2 vasos de flores vivas para homenagear antepassados. Representam também o ciclo da vida, que nada é permanente, pois no final morrem. Sino. É o oferecimento do som. Tocar o sino durante o Gonjo, a recitação do Sutra. Gonjo é a recitação do Sutra. É um ato de proporcionar o bem-estar ao Buda. Então, pedem para a gente colocar ele à direita do altar. Livro de nomes póstumos. É o livro com o nome dos ancestrais que deve ficar em local visível, à frente do símbolo familiar. Todas as manhãs, a gente abre o livro da página correspondente a cada dia. Arroz, onde colocamos o incenso, significa fartura, alimento. Fazemos nossas oferendas com alegria, fé e minúcias. O estado de espírito já desenvolverá um fruto rápido e poderoso. Estas oferendas não são limitadas. Por outro lado, o esforço diário que fazemos através delas, encher potinho, esvaziar, limpar, contribui para a purificação dos atos negativos executados pelo corpo. Atingir a iluminação é obter os 2 corpos de Buda, o corpo absoluto e o corpo formal. A acumulação de méritos nos leva a conseguir o corpo formal. A acumulação de sabedoria, através da meditação sobre a não realidade dos fenômenos, sobre a natureza da mente e sobre a vacuidade, leva-nos a conseguir o corpo absoluto. A essência do budismo reside sempre em desafiar a si mesmo e fazer emergir o nosso estado de Buda, não de adotarmos um ritual religioso cheio de cerimônias. Não. Naturalmente, o elevado estado de vida que alcançamos através da prática pode ser refletido nos atos de sinceridade expressos no comportamento individual. Neste sentido, a qualidade de nossos oferecimentos é a prova real em nossas vidas. É um claro espelho da condição da nossa fé. Tantas coisas, pequenas e grandes, preenchem o nosso cotidiano e nossa mente, que para pensar nos Budas e no Mestre, resta-nos muito pouco tempo. Assim, nos ocupamos regularmente com amor e carinho de um pequeno altar. Já é uma certeza de pensarmos neles, pelo menos por alguns instantes todos os dias. Além disso,
Cada vez que vemos o altar, lembramos-nos da presença deles. Nossa casa se torna um pouco a casa deles. Assim sendo, podemos nos perguntar: todos estes objetos, essas manipulações, essa limpeza exterior, não é o espírito que conta? Sim, é o espírito. Porém, em nossa casa, os objetos, a escolha daquilo que nos rodeia tem grande influência na nossa mente. Fazer oferendas no altar, por mais simples que sejam, representa em primeiro lugar a nossa consideração às diversas expressões de iluminação. Quando presenteamos um amigo, o objeto vale menos do que ele realmente representa, que é a nossa amizade e a nossa estima. Nós também não sentimos necessidade de dar uma forma material ao nosso sentimento. O significado da oferenda também se baseia muito mais na atitude interna do nosso gesto, através da demonstração de fé, confiança, devoção, respeito e humildade, do que no próprio objeto. Em qualquer caso, a essência dessa prática reside sempre em desafiar a si mesmo e fazer emergir então o nosso estado de Buda. Não de adotar um ritual religioso cheio de cerimônias. Naturalmente, o elevado estado de vida que alcançamos através da prática pode ser refletido nos atos de sinceridade expressos no comportamento individual. Neste sentido, a qualidade de nossos oferecimentos e a mudança real em nossas vidas é um claro espelho da condição da nossa fé. Este texto é uma pesquisa de Mirella Lúcia Gazzola. Então, é isso. Vou colocar mais uma gravaçãozinha aqui. Buda Shakyamuni. Buda é aquele que alcançou a iluminação. Buda Shakyamuni. Buda é aquele que alcançou a iluminação. É isso. O que é iluminação? É o vazio, né? Tu não tem nem... Tu fica sem... Porque o que tem dentro da gente? A gente tem a dor, né? Que é o sofrimento, e a alegria. Tá tudo dentro da gente. A gente cria essas emoções. E o mundo é uma ilusão. Então, quando a gente consegue equilibrar, que daí é o caminho do meio, nem em euforia e nem em tristeza profunda, né? Então, quando a gente consegue passar com essa tranquilidade, essa calma, a gente se iluminou. Dificilmente, porque não somos Budas, né? Nós somos Bodhisattvas, que são aqueles que buscam a iluminação. Então, a gente está aqui para espiar muitas dessas coisas, para alcançar esse estágio, que é o Nirvana, né? Que é o estágio que Buda alcançou. Então, Buda é aquele que conseguiu chegar lá. Buda existente nas 10 direções. São todos os pontos cardeais, mais a parte de cima e a de baixo. Tridimensional. 10 direções: norte, sul, leste, oeste. Os 4 pontos cardeais intermediários, o zenite e o nadir. O que é Nyorais? Pré-Budas. Por que eu me dedico aos Nyorais? Aos Budas. Qual é o significado do brilho da flor de lótus? Flor de lótus é o nosso brilho no meio do pântano. É a analogia com, por mais que pareçamos feios, sempre há luz e beleza. É assim que nasce a flor de lótus, porque ela nasce no lodo e é linda, e retrata que todos nós temos o potencial de iluminação. Próprio desenvolvimento, a responsabilidade do nosso desenvolvimento é através da nossa conduta, da prática, postura. Eu que tenho que mudar e não os outros.
Tudo é causa e efeito. Então, se eu percebo um efeito, eu tenho que encontrar a causa. E a luz radiante? Luz que brilha. Símbolo da fama. Luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo, grande sabedoria transcendental, o esplendor do ensinamento, o esplendor universal. Rei da sabedoria profunda como o oceano e elevada como a montanha, sobre flor de lótus, ornada por 7 tesouros? Sim, multifaces do Buda. 7 tesouros, a multifaces do Buda. Quem são os 7 tesouros? Esta é a torre do tesouro, ornamentado com os 7 tipos de joias. Ouvir o verdadeiro ensino, acreditar no verdadeiro ensino, manter o preceito, atingir paz mental, praticar assiduamente, devotar-se altruisticamente e buscar sempre o autoaperfeiçoamento. O que significa símbolo do tesouro, que se chama Gohonzon? É o Nan Myoho Renge Kyo. Quem é Nichiren? É um monge precursor da Namu Myoho Renge Kyo, um dos Budas. Quem são os Bosatsu? Pré-Budas, os que estão buscando o caminho da iluminação, como nós. Quais são os significados profundos? Aqueles que existem, mas não percebemos, podem estar em nós, no universo, etc. E quem são os seres celestiais? Todos os seres do bem, espíritos de luz. O que representam os 10 estados de vida? Intenso sofrimento e desespero, o inferno. Desejos insaciáveis, fome. Egoísmo e estupidez, animalidade. Arrogância e beligerância, ira. Calma provisória, tranquilidade. Alegria intensa provisória, êxtase. Autoaperfeiçoamento, erudição. Despertar para verdades parciais da natureza e humanidade, absorção. Altruísmo, bodhisattva. Indestrutível estado de felicidade com base na compaixão e sabedoria, estado de Buda. Vamos falar agora do altar. O altar que cada membro tem em sua casa tem um enorme significado na prática. É nele que fazemos nossas orações e oferendas. Ele tem algumas peculiaridades. Então vamos explicar o que significa cada item que temos no local onde é feita a recitação diária do Sutra, que leva em torno de 30, 40 minutos. Ao sentarmos com a mente calma, colocar nossas mãos juntas em gachô e reverenciar, expressar nossa reverência, somos capazes de refletir e praticar os ensinamentos de Buda em nossas vidas diárias. Realizar essa prática traz paz mental. Honrar antepassados é retribuir nosso sentido de gratidão por termos recebido deles a nossa vida. Isso também serve para que possamos sentir intensamente que herdamos não só nossas vidas individuais, mas a vida de todas as coisas. O símbolo familiar, a torre, que se chama Sokai-myo. A palavra Sokai-myo pode ser dividida em duas partes principais. So significa tudo ou abrangente.
Kaimyo refere-se ao nome dado à pessoa falecida, com o desejo que ela alcance um estado onde as dores terrenas sejam eliminadas e seus anseios sejam alcançados. Então, o Sokaimyo da Ryukai atribuiu igualdade de respeito ao eixo familiar do casal, portanto, abrange todos os ancestrais diretos ou indiretos da família, do esposo e esposa. Ele expressa o mais profundo desejo de que esses antepassados adquiram a aspiração para seguir o caminho em direção à paz e felicidade do mundo espiritual. O Sokaimyo permite conhecer toda a ligação vital da família, uma vez que determinada pessoa é descendente de seus pais, que descenderam de seus avós e assim por diante. E esses se originaram de uma longa linha de antepassados. Então, tem caracteres chineses que compõem o Sokaimyo de cima para baixo. Tei, verdade. Sei, nascimento e vida. In, casa. Ro, ensinamento. Do, direção, caminho. Ji, compaixão. Zen, bondade e benevolência. Se, dádiva, generosidade. Senzo, ancestrais. Toku, virtude. Ki, despertar, acordar. Bodai, corpo, matéria. Shin, coração, alma. Bom, no altar também tem o incenso. Eles pedem para acender 7. Na prática, então, os membros usam o incenso como sendo um meio de eliminar os maus fluidos e coisas negativas. Muitos definem a utilização do incenso como sendo uma forma de purificação da alma, tanto do meio no qual estamos vivendo quanto no mundo espiritual. Qual o significado da vela no altar? Usam-se 2 velas, cada uma na direção de um lado da família. Pode ser definida como um meio simbólico de levar iluminação aos antepassados. O oferecimento de luz, como sabedoria que dispersa a escuridão provinda da ignorância. A tradição pede que não se assopre nunca a vela, pois seria como apagar a chama da sua própria vida. Então eles apagam com uma pecinha, botam em cima, ou uma colherzinha, que apaga. Água. No altar utilizam-se 3 copinhos de água, ou até mais. O que representa? Representa a forma de limpeza e purificação dos empecilhos kármicos da família. E é trocada a água todos os dias. O sal. É colocado um pequeno recipiente com sal no altar, cuja função é reter todas as energias negativas do local e proteger seu altar dos olhares maldosos. O rosário, que eles chamam de juzu, para contar as recitações. Geralmente se utiliza um rosário de 108 peças. Eu tenho o e-book do Japa numerológico, que é 108 peças, mas é dividido em 5 de 21. Tem um significado numérico para mim aqui, por isso o meu Juzu é o Japa numerológico. Na prática, considera-se que uma volta do Japa numerológico equivale a 100 mantras. Os 8 restantes servem para compensar os mantras recitados distraidamente.
Flores. Usa-se 2 vasos de flores vivas para homenagear antepassados. Representam também o ciclo da vida, que nada é permanente, pois no final morre. Sino. É o oferecimento do som. Tocar o sino durante o Gonjo, a recitação do Sutra. Gonjo é a recitação do Sutra. É um ato de proporcionar o bem-estar ao Buda. Então, pedem para a gente colocar ele à direita do altar. Livro de nomes póstumos. É o livro com o nome dos ancestrais que deve ficar em local visível, à frente do símbolo familiar. Todas as manhãs, a gente abre o livro da página correspondente a cada dia. Arroz, onde colocamos o incenso, significa fartura, alimento. Fazemos nossas oferendas com alegria, fé e minúcias. O estado de espírito já desenvolverá um fruto rápido e poderoso. Estas oferendas não são limitadas. Por outro lado, o esforço diário que fazemos através delas, encher potinho, esvaziar, limpar, contribui para a purificação dos atos negativos executados pelo corpo. Atingir a iluminação é obter os 2 corpos de Buda, o corpo absoluto e o corpo formal. A acumulação de méritos nos leva a conseguir o corpo formal. A acumulação de sabedoria, através da meditação sobre a não realidade dos fenômenos, sobre a natureza da mente e sobre a vacuidade, leva-nos a conseguir o corpo absoluto. A essência do budismo reside sempre em desafiar a si mesmo e fazer emergir o nosso estado de Buda, não de adotarmos um ritual religioso cheio de cerimônias. Não. Naturalmente, o elevado estado de vida que alcançamos através da prática pode ser refletido nos atos de sinceridade expressos no comportamento individual. Neste sentido, a qualidade de nossos oferecimentos é a prova real em nossas vidas. É um claro espelho da condição da nossa fé. Tantas coisas, pequenas e grandes, preenchem o nosso cotidiano e nossa mente, que para pensar nos Budas e no Mestre, resta-nos muito pouco tempo. Assim, nos ocupamos regularmente com amor e carinho de um pequeno altar. Já é uma certeza de pensarmos neles, pelo menos por alguns instantes todos os dias. Além disso, cada vez que vemos o altar, lembramos-nos da presença deles. Nossa casa se torna um pouco a casa deles. Assim sendo, podemos nos perguntar: todos estes objetos, essas manipulações, essa limpeza exterior, não é o espírito que conta? Sim, é o espírito. Porém, em nossa casa, os objetos, a escolha daquilo que nos rodeia, tem grande influência na nossa mente. Fazer oferendas no altar, por mais simples que sejam, representa, em primeiro lugar, a nossa consideração às diversas expressões de iluminação. Quando presenteamos um amigo, o objeto vale menos do que ele realmente representa, que é a nossa amizade e a nossa estima. Nós também não sentimos necessidade de dar uma forma material ao nosso sentimento. O significado da oferenda também se baseia muito mais na atitude interna do nosso gesto, através da demonstração de fé, confiança, devoção, respeito e humildade, do que no próprio objeto. Em qualquer caso, a essência dessa prática reside sempre em desafiar a si mesmo e fazer emergir então o nosso estado de Buda.
não de adotar um ritual religioso cheio de cerimônias. Naturalmente, o elevado estado de vida que alcançamos através da prática pode ser refletido nos atos de sinceridade expressos no comportamento individual. Neste sentido, a qualidade de nossos oferecimentos e a mudança real em nossas vidas é um claro espelho da condição da nossa fé. Este texto é uma pesquisa de Mirella Lúcia Gazzola. Então, é isso. Vou colocar mais uma gravaçãozinha aqui. Buda Shakyamuni. Buda é aquele que alcançou a iluminação. Buda Shakyamuni. Buda é aquele que alcançou a iluminação. É isso. O que é iluminação? É o vazio, né? Tu não tem nem... Tu fica sem... Porque o que tem dentro da gente? A gente tem a dor, né? Que é o sofrimento, e a alegria. Tá tudo dentro da gente. A gente cria essas emoções. E o mundo é uma ilusão. Então, quando a gente consegue equilibrar, que daí é o caminho do meio, nem em euforia e nem em tristeza profunda, né? Então, quando a gente consegue passar com essa tranquilidade, essa calma, a gente se iluminou. Dificilmente, porque não somos Budas, né? Nós somos Bodhisattvas, que são aqueles que buscam a iluminação. Então, a gente está aqui para espiar muitas dessas coisas, para alcançar esse estágio, que é o Nirvana, né? Que é o estágio que Buda alcançou. Então, Buda é aquele que conseguiu chegar lá.